Eu, com 9 anos de idade, morava vizinho ao clube de tênis. Olha lá, vizinho. Vizinho. E todos os dias eu olhava o tênis, né? Eu ia olhar o tênis. E aí, meu pai me dava uma pizza todo dia se eu fosse ver o tênis. Tome pizza! E aí dava pizza. Não, você não vai ver tênis. Tênis é coisa de homem. Olha, Lá no clube tem muito homem jogando tênis. Para que vai uma garota lá se intrometer no tênis, né? Bom, resumindo, apanhei muito para não ver esse tênis na minha vida. E nossa. meu pai, com tanta raiva de mim, não aguentava mais dar tanta pisa em mim, bolo, naquela época dava bolo, ele se mudou do bairro para eu não ver o clube de tênis, nem ver mais o tênis. Nossa. Pronto, a minha vontade de ser uma grande tenista, que eu tinha aos 9 anos, morreu. Acabou. Eu não tinha mais como ninguém para me dar o suporte de eu sonhar em ser uma tenista. Passaram-se os anos e eu fui fazer a vontade do meu pai. Eu fui estudar para ser bancária, porque Era, naquela época os pais queriam assim, ou médico, ou professora, ou bancária, né? era uma profissão estável, né? Que tinha estabilidade, Está, né? exatamente. E aí passaram-se os anos, eu fui ser bancária e consegui entrar no banco. Mais adiante, eu me casei, né, com uma pessoa super maravilhosa, meu marido. E aí eu disse, marido, agora eu vou jogar tênis, eba, que legal. E o marido disse, quem disse que eu gosto de tênis? Não gosto de tênis não, minha filha. Eu não gosto de tênis. Eu gosto de dançar. Meu esposo era médico, cardiologista, mas adorava dançar, né? E aí eu fui dançar com ele, fazer o quê? Tangos, boleros, né? Fui dançar, esqueci o tênis, né? De É aí, novo. é, é aí onde é que entra, no caso, a renúncia, né, do casamento. Ou um renuncia o outro para o casamento dar certo ou não. E aí, Sim, claro, eu renunciei a mim para fazer os gostos dele, que foi maravilhoso também, né? Dançar é super bacana. Tudo sim, sim. bem? Tudo bem. E aí eu comecei a ter as filhas, né? Aí nasceu a primeira filha, eu disse, essa vai ser tenista, é agora. E eu estou contando isso tudo para você, para chegar aonde as suas próprias lives diz para a gente, né? Que o passado vem as coisas que a gente inexplicavelmente conduz aquilo que a gente é no presente. É Sim. inexplicável. Eu fico aqui, a senhora está contando para mim toda essa história, né? E eu fico aqui fazendo um paralelo. Como o destino de cada um é um É, destino único, né? pronto. Há mais ou menos um mês, eu tive a oportunidade de entrevistar a Vera Cletton, que também é uma jogadora de tênis, mas ela tem uma trajetória inversa, muito interessante. O pai, a vida inteira, estimulou ela para jogar tênis. Ela Nossa, jogou tênis desde os 9 anos de idade. Olha a idade da senhora. E olha a idade dela. Com 9 anos de idade, ela começou a jogar tênis. Com 10 anos, ela tinha ganho o primeiro campeonato dela. E meu ela Deus. foi até 40, 50 anos jogando. E depois, por conta de um excesso de jogos, ela acabou tendo alguma lesão no braço e montou uma academia. E hoje ela não atua mais na área. Ela falou que ela joga tênis sim, muitas vezes por semana. Mas hoje ela acaba se dedicando a Experimento, que é uma agência de intercâmbios que leva oportunidade de conhecimento, desenvolvimento para adolescentes e adultos, né? Então Sim, é um universo. A senhora se dedicou a realizar o sonho dos outros e depois foi realizado da senhora. Ela realizou o projeto dela e hoje realiza os sonhos dos outros. Olha que dos coisa outros. interessante. Vocês estão exatamente no quadro inverso, né? E cada um inspira da sua forma. E cada um traz a sua bagagem da sua forma. E uma coisa que ela me contou, que eu queria que a senhora contasse um pouquinho para mim como é o seguinte: eu realmente amo esporte, né? A senhora sabe que eu corro, e um dos, assim, maiores benefícios da corrida é, para mim, o aprendizado de corridas longas, aonde eu realmente ganho toda uma experiência de gestão de pensamentos, de Sim, tempo, de sim, relacionamento comigo mesma, de autocontrole.
E uma coisa que a Vera me contou que me chamou muito a atenção, porque eu não tenho intimidade com a prática do tênis. Mas eu achei muito interessante, ela me disse, a gente sabe a hora que a gente começa uma partida. E a gente não sabe a hora que a gente termina uma partida, porque tem um momento de início, mas não tem um tempo limite. Então, a gente precisa o tempo todo lidar com a mente, porque a gente Sim. tem que ir administrando o tempo que for necessário. Como que é essa história para a senhora? Qual foi a partida mais longa da senhora? Normalmente, aliás, o pessoal do tênis geralmente me chama assim, Thelminha, você tem que ser testada pela NASA. Primeiro, porque eu tenho um condicionamento físico muito bom, mas para isso, chegar ao esse condicionamento físico, eu jogo 4 horas de tênis na quadra. Se você Uau! botar 4 horas, 3 horas, o mínimo de um torneio que eu participo, o mínimo são 2 horas na quadra jogando. No E, sol? no sol, tanto faz, no sol como coberta, no sol para mim é beleza. Já tenho, eu tenho vídeos eu falando, porque quando a gente, meio-dia na quadra, e comentando, olha, aqui o sol tá, aqui tá 1 hora da tarde, eu tô aqui jogando, eu tenho vídeo, eu fiz vídeo desse jeito, eu tenho. E o ITF, onde a gente joga, geralmente são quadras de sol. Eu não sei o Sim. que é que tem o ITF, que é tudo velhinho, mas é tudo no sol. É no sol. Mas o sol de São Paulo não é o sol do Nordeste. É Né? um Por outro exemplo, sol. eu fui Mundial da Espanha, jogamos todos no sol, mas o sol da Espanha não era nunca o meu sol aqui do Nordeste, mas não era mesmo. E eu já joguei aqui como se diz, no sertão de Alagoas, meio-dia em ponto, para ganhar de uma menina de 17 anos. E eu jogando três Típico da horas, NASA. meio-dia em ponto. Tem uma cidade aqui do Nordeste que eu jogo muito, que é Tapera, né? São José da Tapera. É o Sim. sol, minha filha. Você não aguenta não nem 10 minutos nele. Nem a Arábia Saudita, que eu estive jogando no deserto da Arábia Saudita, eu lhe confesso, aqui em Tapera, o sol foi mais do que lá na Arábia Saudita, eu lhe confesso. Mas Nossa, tudo, meu Deus. e eu consigo jogar. Mas eu lhe digo, tem todo um processo antes de você entrar numa quadra ou para você fazer um esporte, que é você treinar todos os dias, tem um processo. É, claro que você tem que todos os dias fazer seus exercícios para ficar mais forte. No caso, a corrida é maravilhosa, né? Eu corro todos os dias um pouquinho, Ah, claro. é? Eu tenho que correr todo dia, senão eu não consigo correr na quadra. Ó, o segredinho é esse. E, claro, alimentação, dormir cedo, e lá vai tudo vai, né? É um processo antes para poder você ser na quadra ou em qualquer esporte, você ser bem. É, Sim. e eu Preparado, né? Fortalecimento, né? exatamente. O tênis é um esporte assim de muito impacto, né? Muito impacto e de muita resistência, assim como também correr. Eu acho que qualquer esporte, Sim, mas o tênis sim. é um pouquinho é para lá e para cá, para lá e para cá. E eu tenho que correr sim. Todos os dias eu corro, todos os dias eu faço. Tem a minha musculação, tem o pilates, tem tudo. Só o mental que sou eu mesma. Eu sou o meu mental. O meu mental é bom. É muito interessante. Eu estava lendo um estudo há pouco tempo, onde alguns tenistas foram estudados através de médicos que queriam entender como os neurônios funcionavam durante um jogo de tênis. E eles Exato. colocaram eletrodos, fizeram uma série de testes enquanto eles jogavam, imagens e tudo mais. E eles concluíram que enquanto o tenista joga, a percepção de corpo dele não termina na ponta mais longa do dedo maior, mas a percepção de corpo dele termina no final da raquete. É como se o cérebro ele unisse a raquete ao corpo e o cérebro acaba identificando uma estrutura só que vai até a ponta da raquete. Então, ele diz que isso acaba estimulando uma neuroplasticidade diária, ou seja, uma melhoria
de toda a parte neural, de todo o desenvolvimento e de toda a evolução dos neurônios, como se fosse um estímulo diário a um desenvolvimento, né? E ao não um processo de paralisação, de envelhecimento, mas ao contrário, um estímulo diário aonde os tenistas eles têm uma capacidade de se desenvolver e cada vez criar uma habilidade mais perfeita no que diz respeito às percepções corporais e essa extensão. A raquete se torna uma extensão da mão para a mente humana, né? A sim, partir do treino. Claro, se eu pegar a raquete, minha mente não codifica isso. Mas quem tem essa prática esportiva e leva essa prática para sua rotina, para o seu cotidiano, acaba sim. sendo muito beneficiado por esse efeito da extensão da raquete junto ao corpo que é processado pela mente, né? E a senhora é um exemplo disso. Quando a senhora conta isso, né? A senhora demonstra o quanto isso é verdadeiro. Realmente esse estudo funcionou.